Oi, guerreira. Seguinte, eu resolvi fazer esse vídeo de alerta pra vocês. Eu acho que é um vídeo muito importante, que na verdade era pra eu ter postado ontem pra vocês no grupo, só que eu não tive tempo porque realmente ontem meu dia foi muito corrido. Lembra que ontem eu queria falar com vocês, eu queria conversar com vocês sobre o caso de uma pessoa que tá numa situação assim muito triste e eu queria compartilhar como um alerta pra vocês. É o seguinte, eu não vou identificar, lógico, né? Mas assim, eu acho que ela deve ter uns 40 anos, tá? Pelo que eu sei que ela é um pouquinho mais assim, velha do que eu em questão de idade. Só que acontece o seguinte, eu já conheço ela há muito tempo, desde criança, porque a gente conviveu no mesmo bairro, hoje em dia não, porque eu não moro mais no bairro onde eu morava antes. E assim, infelizmente era o que a gente estava conversando ontem, né? Que nós mulheres, nós somos criadas e educadas para cuidar de casa, marido, filho, coisas de fora, e nós não somos educadas para cuidar da pessoa mais importante do mundo, que somos nós mesmas. Então, é assim, ela sempre teve problemas com obesidade, só que com o passar dos anos, sempre que eu via ela estava sempre mais obesa. Aí o que aconteceu? Ela casou, teve 2 filhos que são lindos, inclusive, são 2 crianças lindas, e piorou a situação. Foi ficando mais obesa, foi ficando com mais problemas de saúde, né? Não estou falando que casamento é uma coisa ruim, gente, pelo amor de Deus, tá? Entendam o meu ponto de vista. E, infelizmente, ele está com o quê? Praticamente 40 anos de idade. Ela tá extremamente obesa, ela está dentro de casa, tendo que ser cuidada por outras pessoas. Por quê? Porque além dela estar com vários problemas de saúde por causa da obesidade dela, ela já não consegue mais se locomover praticamente, ela já não consegue mais andar. E para piorar a situação, ela está com erisipela. Quando a minha mãe me falou, me cortou o coração. Eu falei, mas eu não acredito que uma pessoa que tem praticamente 40 anos, que é nova, ela é nova, ela tá desse jeito, dependente de outras pessoas para poder fazer as coisas mais básicas do dia a dia, né? Tá com erisipela para piorar a situação e ela tem um gasto mensal de praticamente R$ 2.000 com remédio e, ou seja, ela tá assim, ela trabalha, na verdade assim, agora ela tá sendo ajudada por outras pessoas, né? No caso, ela tá sendo ajudada por outras pessoas, né? Com coisas, cesta básica, né? No dia a dia. Por quê? Porque ela tá nessa situação aí drástica, ela tá nessa situação péssima. Então, qual que é o alerta que eu quero falar pra vocês, tá? Olha a que ponto uma pessoa chega quando ela só cuida das outras coisas de fora ou quando ela só cuida de casa, marido e filho e deixa de cuidar dela mesma. Olha que ponto. Ou seja, ela é uma pessoa agora dependente, ela sobrevive porque se ela fica sem medicação, ela bate as botas, vamos ser bem sinceras assim. Ela sobrevive, né, porque só vive à base de medicação. Você abre o armário dela, só tem remédio de uma ponta a outra e ela precisa de ajuda de outras pessoas para poder ter uma vida um pouco mais, né, decente. Então, guerreiras, o que eu quero falar para vocês? Não deixem isso acontecer com vocês, não. E se já está nesse ponto, não deixa piorar. Porque a atividade física é, acima de tudo, qualidade de vida, que traz saúde para vocês no aspecto físico, mental, psicológico e até espiritual. E a atividade física, ela é independência. A gente educa os nossos alunos para que sejam pessoas cada vez mais independentes, cada vez mais ativas, cada vez mais participativas aí na sociedade. Então, não permitam que essa educação lá de 1800 e bolinha interfira no dia a dia de vocês, tá? E outra coisa também, parem de colocar desculpas na cabeça de vocês que não tem tempo, que tá cansada, que tá com cólica, que tá com dor de cabeça, que tá isso, que tá aquilo. Vocês querem chegar nesse ponto dessa pessoa que tem 40 anos e tá vivendo nessas condições? Eu acredito que não, tá? Então, eu tenho certeza aí que algumas de vocês, né, enfim, ou uma, duas, três de vocês já passaram por essa situação de ter que ficar dependente de outras pessoas quando fica doente. Ok, quando você fica doente uma vez ou outra é normal, acontece. Mas você ter que sobreviver, porque isso não é vida, é uma sobrevida. Agora você tem que sobreviver baseado na ajuda de outras pessoas,
tendo que ser sustentada por outras pessoas porque não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais andar, ela só vive à base de remédio e se ela fica sem medicação, ela morre? É isso que vocês querem para a vida de vocês? Então vocês têm que parar para pensar no seguinte, vocês têm que parar para pensar no futuro de vocês, ou seja, o que vocês estão fazendo hoje na vida de vocês vai determinar o futuro de vocês daqui a alguns anos, né? Então vamos ser bem realistas. Quem planta, né, enfim, batata, vai colher batata. Quem planta coisas boas, vai colher coisas boas. Quem planta coisas ruins, vai colher coisas ruins. E o corpo avisa, o corpo avisa. Então, tem uma frase bem assim, que eu gosto de falar para as pessoas, ela é bem conhecida. Quando a boca de vocês, ó, cala, o corpo fala. Então, se você não se cuida fisicamente, o que começa a aparecer? As doenças e a obesidade. Se você não se cuida mentalmente, você começa a ter alguns problemas. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui clássico, psoríase, tá? Que é um problema que acarreta também aqui, se o seu psicológico não tá legal, a tua pele vai, ó, gritar para fora o problema que tá aqui dentro. Então, o teu corpo, ele avisa quando tem alguma coisa errada. Escutem o corpo de vocês. Vejam o que está acontecendo, sintam. E outra coisa também que eu quero deixar como um recado final. O teu corpo é o teu templo. É dentro dele que você mora. É dentro dele que você habita. Se você não cuida dele, você vai deixar com que remédio, médico e hospital cuidem do seu corpo? Eu espero que não. Então eu tô falando isso como alerta e pra fazer vocês, ó, acordarem pra vida. Não sejam dependentes de médico, não sejam dependentes de hospital, não sejam dependentes de remédio. Uma vez ou outra acontece, é normal, gente, acontece, faz parte. Agora, sempre você sobreviver, isso não é vida, né? Viver dessa forma não é uma vida, é uma sobrevida. Então, plantem coisas boas no presente, façam por vocês, não esperem que ninguém faça por vocês, tá? Para que vocês não venham a ter um futuro horrível como essa moça de 40 anos está tendo hoje, tá? Que infelizmente, se continuar assim, a gente sabe qual vai ser o final dela. Não é isso que eu quero para vocês. Então esse vídeo é um alerta para que vocês se cuidem, para que vocês valorizem o corpo que vocês moram. E eu não tô falando de estética, eu estou falando de saúde, qualidade de vida e independência. Então, cuidem do templo de vocês, porque se vocês não cuidarem desse templo, o que vai acontecer? Ele vai ruir, ele vai quebrar, ele vai desmoronar. E mais um recado também para poder fechar. O vídeo vai ficar longo, mas eu peço para que vocês assistam ele até o final, por favor. Obesidade não é bonito, não. Tá? Que lindo, uma pessoa obesa. Não é, não. Imagina você carregar um monte de doença, você carregar o seu peso ao quadrado, ao cubo, né? E você ter uma vida totalmente limitada por causa das doenças e dos problemas que a obesidade traz. Lembrando, eu não estou falando de estética, eu estou falando de saúde. Tá? Não tô falando, mas ela é feia, mas ela é bonita. Esquece isso. Eu estou falando de saúde. Obesidade é uma doença que precisa ser tratada, tá? E essa moça, inclusive, ela está extremamente obesa e por causa da obesidade e o do não se cuidar, daquela cultura que a gente tem, de que a gente tem que cuidar de casa, marido, filho, louça, não sei o que, etc, 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 e não se cuidar, infelizmente traz muitos problemas para nós, principalmente nós, eu digo mulheres, tá? Infelizmente. Então, a gente não é obrigado a cuidar de tudo e de todos e esquecer da pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós. Então, se cuidem, se amem, se valorizem, tá? Tirem um tempo para vocês, parem de colocar desculpas e obstáculos na cabeça, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, vai piorar o que já tá ruim, tá bom? E acima de tudo, se amem e se cuidem. E nós estamos juntas aqui para que vocês possam aprender cada vez mais essa lição e possam colocar em prática aí no dia a dia de vocês, tá bom? Guerreiras, um beijo, gratidão sempre, estamos juntas nessa batalha e não se esqueçam que não te desafia, não te transforma, tá bom? Beijo, fui!